Nesta aula, abordarei os laços de repetição, antes de entrar no assunto propriamente dito. Farei uma breve explicação sobre o que são os laços de repetição e as diferenças entre eles. Os laços de repetição são usados na programação para executar uma ação repetidamente, seja o número específico de vezes for ou enquanto a condição for verdadeira, o while. O for, utilizado quando a quantidade de repetições é conhecida ou pode ser determinada previamente, ideal para iterar sobre sequências como lista, tupla, string ou intervalo de números. Nesse caso, eu estou iterando sobre um intervalo de números e eu coloquei que ele vai ter uma repetição de 3 vezes. Enquanto pode ser utilizado mesmo quando a quantidade de repetições é conhecida, embora não seja o caso mais comum. É amplamente usado para repetições indefinidas, ou seja, quando não se sabe de antemão quantas vezes o bloco de código será executado, sendo controlado por uma condição que precisa ser atendida para encerrar o laço de repetição. Por exemplo, esse laço ele sempre vai repetir até a condição for atendida. No momento que essa condição for atendida, ele vai interromper o laço. Por exemplo, imagine que você está trabalhando e tem essa pilha de informações para cadastrar no sistema. Você não sabe de antemão quantas informações vai conseguir cadastrar até o fim do expediente. Ou seja, enquanto você estiver no horário de trabalho, você cadastra informação. No momento que terminar o horário de trabalho, você encerra. Essa seria a condição de parada. Outra situação que é muito utilizada é para jogos. Então, esse cenário aqui que eu vou enfrentar o chefe, por exemplo. Então, enquanto eu estiver enfrentando o chefe, o cenário ele vai se repetir. O cenário só vai mudar quando o chefe for derrotado, que essa é a condição de parada. Por sinal, é um ótimo jogo e aqui eu deixei o nome do jogo caso vocês queiram jogar. Eu recomendo muito. Voltando para o conteúdo da aula, que nesse caso vai ser o for, eu irei colocar a partir da numeração para facilitar a explicação. Eu coloquei intervalo aqui, então tem os números negativos e ele vai até o 10. O primeiro que eu irei mostrar será a repetição de um intervalo numérico. Então, vou botar for e em range e aqui o intervalo. Vou colocar 10 e vou printar o i. Sendo que essa variável i atua como iterador, ou seja, ela será incrementada automaticamente a cada iteração, que no caso é a repetição. Vou executar, perceba que ele vai começar do 0 e ele vai até o 9, porque assim como string, o último valor, que nesse caso é o 10, ele não vai contar. Quando a gente passou o intervalo de 10, ele começa do 0 por padrão e vai até o número anterior, que nesse caso é o 9, pois o 10 vai ser excluído. Se quisermos colocar um início e um final, podemos passar no range aqui o valor inicial que eu quero que comece do 1, então vou colocar 1,10. Se eu colocar do 1 até o 10, ele vai executar do 1 até o 9, como eu mostrei. Se eu quero que o 10 apareça, então eu tenho que colocar do 1 até o 11. Então ele começou agora do 1 e foi até o 10. Perceba que cada informação é mostrada em uma linha separada. Se eu quiser que essas informações sejam mostradas em uma única linha, eu vou passar dentro da função print um outro parâmetro que é o end. End, aspas simples, que quando utilizado permite que as informações de cada iteração sejam exibidas na mesma linha, em vez de em linhas separadas. Então, eu vou dar um espaçamento aqui para separar uma informação da outra através de um espaço. Vou colocar executor. Dessa forma, ele aparece as informações em uma única linha. Além disso, eu vou colocar outro print aqui, que seria fim do laço de repetição. Irei executar novamente. Perceba que ele colocou esse texto aqui na mesma linha, porque no final, que é o 10, ele tem o parâmetro end. E esse end, como eu disse, ele vai juntar em uma única linha. Então, no próximo print, que nesse caso é esse aqui, ele vai juntar também na mesma linha. Para eu separar em outra linha, eu posso fazer de duas formas. No final do laço, colocar um print vazio, e esse fim do laço de repetição será mostrado em outra linha, ou vou comentar aqui e passar logo no começo do string o /n, quer dizer quebra de linha no pai, e ele vai aparecer em outra linha. Eu vou deixar a primeira forma, que será essa. E dentro do range, eu tenho outro parâmetro que eu posso passar, que é o passo. Nesse caso, ele vai começar com 1, mas quando eu passei o passo 2, ele, em vez de incrementar de 1 em 1, que é o padrão, ele vai incrementar de 2 em 2. Então, começa com 1. 1 mais 2 vai dar 3, depois 3 mais 2 vai dar 5, 5 mais 2 vai dar 7, 7 mais 2 vai dar 9, e assim até o final. Vou executar. Perceba que ele foi até o 9, porque depois do 9, o último número é 10. E pelo passo, 9 mais 2 vai dar 11. Por isso que ele vai até o 9. Eu posso aumentar também o passo, colocar o passo que eu queira, e ele vai executar. Nesse caso, começou com 1, depois ele vai somar mais 3, até o final. Além dessa ordem crescente, a gente pode acessar as informações da ordem decrescente, fazer um contador inverso. Por exemplo, eu quero que comece do 10, então passa aqui o intervalo inicial, que vai ser o 10. Eu quero que ele vá até o 0. Como eu mencionei anteriormente, nesse caso eu vou passar o -1,
Pois o menos 1 ele não vai considerar, ele vai considerar o número anterior ao menos 1, que nesse caso é o 0. Vou passar o menos 1 e obrigatoriamente eu tenho que passar um passo negativo, nesse caso também menos 1, pelo fato de que ele vai começar com 10 e com um passo negativo ele vai subtrair. Então 10 menos 1 vai dar 9, 9 menos 1 vai dar 8 e assim até o número 0. Vou executar e agora ele foi do 10 até o 0. Perceba que ele executa muito rápido. Se eu quiser colocar um tempo de 1 segundo entre cada iteração, como fazer isso? Então vou utilizar uma biblioteca nativa do Python, que é from time import sleep. E aqui, em cada print, eu vou colocar o sleep de 1 segundo. E dessa forma, ele vai fazer uma contagem regressiva, 10, 9, até o 0. E quando ele chegar no 0, ele interrompe e vai mostrar a informação. Isso aqui é muito útil para diversas situações, o sleep. Além disso, vou usar outra biblioteca aqui, que eu quero repetir 4 vezes o for, para gerar 4 números aleatórios, que nesse caso será a senha do meu cartão de crédito, por exemplo. Então, from handle import handit. Nesse caso aqui, vou substituir o i por handit e eu vou passar o intervalo 0,9. Então, ele vai gerar números aleatórios entre 0 e 9. Vou tirar aqui o sleep e modificar esse range. Eu quero um intervalo de quantos números? 4. Então, ele sempre vai gerar números aleatórios. Eu botei um espaçamento entre eles para melhor visualizar. Aqui gerou outro número aleatório e assim por diante. Perceba que nesse caso, eu não uso a variável i para nada. Então, quando eu uso um laço de repetição que eu não preciso da variável i, ou pode ser qualquer outra variável, você pode substituir a variável por um underline e vai funcionar corretamente. Basicamente, quando vocês encontrarem um laço de repetição, nesse caso o for, com underline significa o quê? Que essa variável, que é o iterador, eu não preciso dela para nada. E, além disso, vou falar de outras estruturas que você pode utilizar dentro do for. Vou voltar aqui agora para o valor de 10 e vou verificar a condição. Se, vou modificar aqui para o i, se o i for igual ao 5, eu não quero fazer nada, vou botar o pass. E aqui eu vou printar o i e um end para ficar tudo na mesma linha. Perceba que ele foi do 0 a 9, porque o pass ele não faz absolutamente nada, só passa. Agora vai começar a ficar interessante. Vamos supor que se o valor foi exatamente igual a 5, eu quero interromper o código. Então, como que eu vou fazer isso? Vou usar outra palavra reservada, que nesse caso é o break. E aqui ele vai interromper o laço. Perceba que ele foi até o 4, porque quando chegou no 5, ele já interrompeu. E além do break, eu tenho o outro que é o continue. Basicamente, se o valor for igual a 5, eu vou dar um continue. O continue faz o quê? Diferente do break, que ele vai interromper, ele vai voltar para o laço de repetição. Ou seja, ele vai iniciar novamente. Então, vou executar. Perceba aqui que ele pulou 5, porque quando chegou no 5, ele voltou para o laço e continuou. O próximo número depois do 5 é o 6. E eu vou fazer até uma coisa melhor para visualizar. Eu vou dizer que quanto for menor igual a 5, ou seja, esse iterador, ele vai dar um continue. Então, agora só apareceu do 6 e diante, porque enquanto o iterador for menor ou igual a 5, ele dá um continue, volta para o laço e o laço continua. Além disso, voltando aqui para o caso do break, ele tem uma outra condição que eu posso utilizar. Nesse caso, eu vou botar uma igualdade que seja igual a 10. Sendo i igual a 10, eu sei que o i ele vai até o 9. Ele nunca vai interromper o laço. Então, vou executar. Ele não vai interromper o laço porque a condição não foi atendida. Então, eu vou botar um print antes, print condição atendida. E quando eu utilizo o break, que eu sei que eu tenho que interromper o código, eu posso utilizar o for juntamente com o else. Então, depois da estrutura do for, você vai colocar um else e um print condição não atendida. Pelo fato de que, se o i for igual a 10, ele vai interromper o laço. Nesse caso, ele não vai interromper porque o valor não chega a ser 10, então ele vai executar o for até o final. Quando ele executa o for até o final, ele obrigatoriamente vai cair nesse else e vai mostrar essa informação. Então ele vai mostrar aqui condição não atendida. Agora, se eu colocar o valor de 5, ele vai parar, mostrar essa informação e esse else não vai ser executado. Eu irei fazer agora alguns exemplos para poder visualizar. O primeiro exemplo que eu vou fazer é sobre o número primo. Os números primos são números naturais maiores do que 1, que possuem somente 2 divisores, ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Pela essa lógica, os valores abaixo de 1 não vão entrar. O 2, ele é um número primo porque ele só tem 2 divisores, que é ele mesmo e 1. O 3 também, o 4 não, porque o 4 ele possui o divisor 1, o 2 e ele mesmo. Eu vou fazer essa lógica. Primeiro eu vou pegar o número do usuário, então o usuário vai digitar o número, int, input, digite o número para saber que o mesmo
é primo. Então, pela explicação, sei que se o número for menor ou igual a 1, print o número não é primo. Vou copiar. Caso contrário, aí eu vou usar o else. Agora eu vou utilizar um laço de repetição. For e em range vai começar do 2, porque números abaixo do 1 já não são primo. Então, o início desse laço de repetição tem que ser o 2. E vou colocar que ele vai até o número. Então, número. E vou fazer uma divisão. Se o número dividido for igual a 0, eu tenho que contar. E a partir da quantidade da contagem, eu vou descobrir se ele é número primo ou não. Então, vou criar um contador aqui. Ele vai começar com 0 e vou fazer. Se for divisível, então vai receber contador. Vai receber a própria variável, que é o contador, mais 1. O que basicamente está fazendo é o seguinte. Se essa condição for atendida, na primeira vez o contador é 0. 0 mais 1 vai ser 1. E o contador passa a ser agora o valor de 1. Na segunda vez que essa condição for atendida, o contador ele vai ser 1. 1 mais 1 é igual a 2. Esse jeito aqui de se fazer pode ser encurtado. Em vez de fazer assim, simplesmente botar um maior igual, que é a mesma coisa. Agora, se o contador for maior do que 0, o número não é primo e vou colocar um break. Agora eu vou explicar a lógica. A pessoa digitou o número 10. Então ele começa do 2 e ele vai até o 9, porque o 10 vai ser excluído. Pelo fato de que todo número é divisível por ele mesmo. Se existir algum número que possa dividir o 10 nesse intervalo entre 2 até o número anterior a ele, que é o 9, logo ele não é um número primo. E é isso que eu estou fazendo aqui. Se ele for maior do que 0, o número não é primo, pois existe algum divisor além dele mesmo, pois o contador será maior do que 0. Agora, se ele percorrer até o final, ou seja, se ele percorrer entre o 2 e até o número anterior informado e não existe um divisor para esse número, logo esse número é primo. Então, else, print, o número é primo. Vou executar, então vou colocar agora um número que eu sei que não é primo. 4 não é um número primo. Vou colocar um número primo que é 7. O 7 é número primo. E nesse caso eu vou colocar outro número que eu sei que é primo. 997. Então 997 é primo. Se eu colocar, por exemplo, 998, o número não é primo. Além disso, eu vou fazer outro exercício para fixar do for, que a pessoa vai digitar a quantidade de repetições. E a partir dessa quantidade de repetições, ele vai formar os valores. Esses valores informados, vou fazer uma comparação para saber qual foi o menor valor digitado e o maior valor digitado. Para isso, eu vou inicializar duas variáveis. Maior número é igual a menor número e vai ser 0. Pelo fato de que, como eu não digitou nenhum valor, o maior número, tanto o maior número como o menor número é 0. E vou percorrer agora for e in em range, vou começar do 1, ele vai até repetições mais 1. Vou inicializar outra variável, que nesse caso o número digitado vai ser um int, input, digit o, e que nesse caso ele vai sempre começar do 1, valor, 2 pontos, e vou fazer uma verificação agora. E foi igual a 1, se esse é o primeiro número, logo o maior número e o menor número, ele vai receber um número digitado. E após isso eu vou comparar os outros valores digitados em relação ao primeiro para saber se é o maior ou menor. Agora eu vou colocar um else. Se o número digitado for maior do que o maior número vai receber o número digitado. Elif, se o número digitado for menor do que o menor número, logo o menor número vai receber o número digitado. E no final aqui do for, vou colocar um print. O maior número é maior número, Ctrl D, o menor número, nesse caso, o menor número. Vou executar, digite a quantidade de repetições. Nesse caso, eu vou colocar 5, então ele vai repetir 5 vezes. Digite o primeiro valor, 10. Segundo valor, vou colocar 1. Terceiro valor, vou colocar 50. O quarto valor, vou botar um número negativo. E o quinto valor, vou botar 7. Aí, nesse caso, ele diz que o maior número é 50 e o menor número é menos 1. E para finalizar, eu vou colocar agora para ele percorrer uma estrutura que nesse caso vai ser string. Então texto vai receber programação. E eu tenho duas formas de percorrer essa estrutura. Primeiro, descobrir o tamanho desse texto, vai ser o len do texto. E a partir disso, percorrer da forma numérica, que é for i in no intervalo do tamanho do texto. Obrigatoriamente tem que começar do 0, porque o primeiro índice da string, como a gente viu anteriormente, é 0. E eu vou realizar um print aqui agora. O caractere texto, se eu quero saber o valor do texto naquela posição, e está na posição, vou colocar aqui i mais 1 para começar sempre do 1. Vou executar. Ele diz que o p está na primeira posição e o o está na 11ª posição. Porém, tem uma forma melhor de fazer isso. Quando a gente está percorrendo essas estruturas como lista, string, tupla, dicionário, a forma que a gente vai percorrer será diferente. Vou apagar aqui. Eu vou utilizar o for e in
texto e vou printar o i. Esse i agora, em vez de ser um índice, vai ser o próprio valor. Então, pode perceber que começa com P e vai terminar como O. É a mesma coisa de eu estar fazendo assim. O iterador, que nesse caso aí, na primeira repetição vai ser o P e na última repetição vai ser o O. É a mesma coisa, só que aqui eu estou passando a variável, que nesse caso é o texto. Mas eu quero acessar, além do valor, a posição daquele valor. Então, vou passar i, vírgula, valor, e aqui eu vou colocar essa variável dentro de uma função chamada enumerate. Passar o texto e vou printar agora o mesmo texto. O caractere valor está na posição i. Irei executar. O padrão, ele começa do zero. Então, ele vai do zero até a posição 10. Se eu quiser que essa numeração comece de uma posição específica, nesse caso, o enumerate, ele tem um parâmetro, que é o start, que eu posso informar qual posição ele vai começar. Nesse caso, vou dizer que ele vai começar da primeira posição. Então, aqui pode perceber que o P está na primeira posição e o O na 11ª. Essa forma é muito mais flexível para percorrer a estrutura. Eu espero que tenha gostado e até a próxima aula.